A última hipótese de concurso de crimes é o crime continuado ou a continuidade delitiva, e está lá no artigo 71 do Código Penal, e tem a seguinte redação, acompanha aqui comigo. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. A partir da leitura desse texto, a gente consegue extrair os seguintes requisitos: mais de um crime da mesma espécie, mais de uma ação e semelhança entre os crimes, que no caso possibilitam então considerar os crimes posteriores como sendo uma continuação do primeiro crime. E além desses requisitos que estão expressos no artigo 71, a gente tem um entendimento que é meio pacificado na doutrina e na jurisprudência, que caminham para a exigência de um quarto requisito, que é a unidade de desígnio. Uma outra questão que fica aí nas entrelinhas é a necessidade da gente estar diante de uma pluralidade de crimes da mesma espécie. Ou seja, além de ser necessário praticar mais de um crime, é preciso que esses crimes eles sejam da mesma espécie. Só que o que é crime da mesma espécie, né? Essa definição não é tão simples como ela pode aparentar. O STJ ele tem um entendimento de que é preciso que sejam crimes tipificados no mesmo tipo penal, aí admitindo, ainda que em modalidades diferentes, doloso, culposo, tentado, majorado, qualificado, enfim, mas desde que tutelem o mesmo bem jurídico. É a hipótese, então, de roubo simples e roubo majorado, furto simples e furto qualificado. É só um exemplo. Esse mesmo raciocínio ele já não seria aplicável no caso de roubo simples ou majorado e latrocínio, porque apesar da gente ter crimes que estão no mesmo tipo, no artigo 157, eles tutelam bens jurídicos diferentes. Patrimônio, e no caso do latrocínio, o patrimônio e a vida. Inclusive, eu preciso destacar aqui para você o entendimento do STF no HC 97057 do Rio Grande do Sul, de furto e roubo não são considerados crimes da mesma espécie e, por isso, não pode ser aplicada a eles a regra do crime continuado. Já a segunda corrente, ela vai no sentido de que crimes da mesma espécie são aqueles que protegem o mesmo bem jurídico, mesmo que em tipos penais diferentes. De acordo com esse entendimento, então, seriam delitos da mesma espécie o roubo e o furto, porque os dois protegem aí o patrimônio. Do mesmo modo, o furto mediante fraude e o estelionato também são dois crimes que estão no rol dos crimes patrimoniais e já foi reconhecido no STJ no RESP número 1212911 do Rio Grande do Sul. A gente precisa passar agora para as circunstâncias semelhantes, que são mencionadas pelo artigo 70. A primeira circunstância que aparece no artigo 70 é condições de tempo, e ela é entendida como sendo a periodicidade entre as práticas, ou seja, a continuidade no tempo. Mas será que tem um limite temporal? Para ser bem sincero, é muito difícil no direito estabelecer um tempo máximo que possibilite ou não o reconhecimento da continuidade, porque depende muito do caso a caso, do caso concreto. A gente pode encontrar aí julgados que dizem que são 30 dias entre um crime e outro, como no caso do julgamento do STF do HC 107.636 do Rio Grande do Sul. No próprio STF a gente tem julgado que diz que pode ser de 30 dias entre um crime e outro, como no HC 107.636 do Rio Grande do Sul, e dentro do STF também diz que pode ser de até 4 meses, no RT 628382. Então, nem o STF tem um entendimento pacificado sobre isso. Por isso que se a gente for analisar as decisões Brasil afora, a gente vai ver entendimento para todos os lados, variação temporal de mais de um ano, como no caso aí que já foi julgado no TJ de Minas, 7 meses no TJ de São Paulo, 6 meses também em São Paulo, enfim. Então a gente vai ter uma variante muito grande e depende do caso concreto. Uma outra circunstância é condições de espaço, e também é uma questão tormentosa, porque a gente tem entendimento do mesmo modo para vários sentidos diferentes. A gente tem quem entenda que é necessário que os crimes eles sejam cometidos na mesma cidade, outros julgados que entendem que são em cidades contíguas,
ou que tem que ser dentro de uma mesma região metropolitana, socioeconômica ou sociogeográfica, e até mesmo, dependendo do caso, entre cidades que são distantes uma da outra. O que deve existir é uma razoabilidade na análise tanto das condições de tempo quanto de espaço, para conseguir compreender toda a dinâmica do crime e a unicidade de desígnio, no caso, né? E com isso definir ou não a aplicação da regra da continuidade delitiva. Mas, de qualquer modo, o entendimento que tem prevalecido é de que os crimes, em regra, devem ser praticados na mesma cidade e, no máximo, em cidades limítrofes, né? Ou até mesmo contíguas. Quanto ao modo de execução, devem ser levados em consideração aí os métodos que são utilizados para a prática do crime, e com isso possibilitar a identificação de um padrão no modus operandi. Então, o entendimento é que a prática de um furto mediante escalada e outro furto mediante rompimento de obstáculo não configura continuidade delitiva, porque mesmo que eles se tratem de crimes da mesma espécie, no mesmo tipo penal, foram praticados de formas diferentes. E com isso a diferença no modo de execução do crime impede o reconhecimento da continuidade delitiva. Eu disse para você mais cedo da unicidade, da unidade de desígnio. E eu já te digo que a gente tem também duas correntes principais. A gente vai ter aqueles que entendem que é necessário, além dos requisitos que estão expressos no 71, é preciso uma unidade de desígnios, no caso aí, entre as infrações, para caracterizar a continuidade delitiva. E também a gente tem aqueles que entendem que a unidade de desígnios não é um dos requisitos legais e que, por isso, então, não importam para fins de configuração da continuidade delitiva. E como tese defensiva, para mim o melhor é seguir a segunda corrente, porque é mais benéfico a aplicação da regra da continuidade delitiva do que de um concurso material, por exemplo. Já quando o assunto é a aplicação da pena na continuidade, a gente tem a aplicação de uma fração que varia de 1/6 a 2/3. E assim como ocorre no caso do concurso formal, a fração que vai ser aplicada no caso concreto vai depender da quantidade de crimes concorrentes, de quantos crimes que foram praticados. Então, se a gente estiver diante de 2 crimes, o aumento vai ser 1/6, 3 crimes 1/5, 4 crimes aumenta em 1/4, 5 vai aumentar em 1/3, 6 o aumenta de metade e 7 ou mais crimes aumenta-se no limite máximo, que é 2/3. Uma outra questão que é muito importante e eu preciso te falar é sobre a natureza jurídica da continuidade delitiva. E, para variar, a gente também tem duas correntes em destaque, uma que é a corrente da ficção e a outra da realidade. A da ficção ela defende que o crime continuado é uma ficção jurídica que foi criada pela lei. Existem efetivamente vários crimes, mas se presume, para fins de aplicação da pena, que eles constituem um só crime, por isso que é ficção jurídica. A segunda teoria, a da realidade ou da unidade real, é que realmente acredita que se trata de um crime único. É que o crime continuado ele seria um delito único porque a unidade ou a pluralidade de recursos, de ações, não tem relação com a prática de um ou vários crimes. E é importante destacar que o Código Penal, no artigo 71, ele adota a teoria da ficção, que já foi até matéria de discussão no STF, no HC 70593 de São Paulo. E, por fim, o artigo 71, parágrafo único, ele traz uma regra diferente. Ele diz assim para a gente, acompanha comigo. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Veja, esse dispositivo ele possibilita que a pena a ser aplicada a um só dos crimes seja aumentada até o triplo, desde que aí os crimes eles sejam dolosos, praticados contra vítimas diferentes e tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça. E, além do mais, a gente deve levar em consideração a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e, no caso, as circunstâncias. A maior parte das circunstâncias judiciais que devem ser levadas em consideração para a fixação da pena base, no caso aí do artigo 59 do Código Penal. E para a gente encerrar de vez esse vídeo, o texto legal que a gente viu, ele estabelece, assim como no caso do concurso formal,
que a pena a ser aplicada com base em um parágrafo único do artigo 71, ela não pode ser maior do que a pena que seria aplicada se fossem utilizados os critérios do concurso material, que aí a gente lembra que a regra do concurso material é a acumulação das penas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.